Ele fez aliança com você, né? Fez promessas a você. Assim como o Senhor se apresentou a você, né, no passado, o Senhor no presente quer confirmar essa aliança, né, que Ele tem contigo. Deus quer confirmar as promessas dele a seu respeito. Mediante a forma que você tem caminhado diante do Senhor, Ele vai confirmar, né? O Senhor vai se revelar a você de forma extraordinária, para que você veja a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Bom dia, vamos iniciar aqui, né, o nosso café. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e tudo que você possui. Nós estamos caminhando no livro de Êxodo. Bom dia, Dani, Pai do Senhor Jesus. Estamos caminhando no livro de Êxodo, né? Hoje nós estamos no livro de Êxodo, capítulo 24, né? Deus tem falado conosco de maneira tremenda. Nós estamos, né, para a glória de Deus, né, aqui durante quase todo o ano, né, finalizando o ano já, trazendo, né, o que o Senhor tem colocado no nosso coração, a palavra do Senhor, né? E eu quero deixar aqui, o Senhor venha ministrar o seu coração através dessa palavra, Deus venha falar com você através dessa palavra, né? Nós estamos aqui todos os dias, né, de segunda a sexta, da forma que o Senhor tem nos permitido, né? E nós estamos fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer, né? Bom dia, Eliane, bom dia, Renato, Pai do Senhor Jesus, Tati. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Hoje nós vamos falar, né, como a chamada da live, nós falamos sobre a confirmação da aliança, né? A confirmação da aliança que o Senhor, ele se apresenta, né, a Moisés e ele fala, né, ali de forma íntima, né? Deus chama Moisés e ele renova, né, as promessas ali, a aliança que o Senhor fez com o povo, né? Em Êxodo 24, nós temos ali o direcionamento que Deus ele entrega, né, a Moisés, né? Moisés não subiu sozinho ao monte, mas se achegar da forma que o Senhor falou, somente ele pôde, né? Moisés ele não estava sozinho ali, né? O Senhor ordenou que fossem outros com ele, mas nem todos puderam estar no mesmo lugar que Moisés estava, né? E isso nos diz muita coisa, né? Eu fiquei meditando aqui e falei, gente, Deus ordenou, né, quem fosse, bom dia, Mabel Paz, quem fosse ali com Moisés, mas somente ele pôde se chegar ali onde o Senhor falou, os outros eles não poderiam. Então isso nos sugere, quando eu lembro também da palavra, quando Jesus ele chama, né, Pedro, Tiago e João, e eles vão ao monte. Jesus, quando ia falar, ele tinha 12, mas o Senhor Jesus muitas vezes chamava 3. Às vezes Jesus falava com 1. Então vai de acordo com a intimidade que é desenvolvida e o relacionamento com o Senhor. Quanto mais perca você tem aqui, mais você consegue se aproximar do Senhor. E eu falo de perca, eu não falo de prejuízos e danos a qual o inimigo traz, não. Eu falo de percas que muitas vezes é perder para ganhar. Percas que às vezes nós não queremos coisas, pessoas que nós não queremos abrir mão, situações que não queremos abrir mão, processos que não queremos abrir mão e é necessário, porque assim Deus, quando nos ordena, nós vamos nos aproximando de Cristo. Tem um tempo em que você vê na sala de aula, né? O professor ele passa um tempo todinho dando aula. Ele passa ali o ano todo, igual agora, né? Tá no começo das férias, tá na entrada das férias aí, né? Minhas crianças já estão de férias há dias. Ele passa o ano todo explicando, ele passa. E antes, né? Tem cada trimestre, tem as avaliações. O professor ele vai, ele explica a matéria, ele fala e ele ensina. Só que na hora da prova, o professor se cala. Ele não pode falar naquele momento. Então, assim, o Senhor, ele nos dá um tempo, Deus, ele age também assim, nos ensinando. Ele nos dá um tempo, ele vai ensinando. Bom dia, Josi, Pai do Senhor Jesus, minha amiga. Ele vai dando um tempo, ele vai falando e ele vai nos ensinando. Talvez o Senhor levanta pessoas para estar do nosso lado, dentro de um período curto até de tempo, ali era Deus falando. Só que chega o tempo da prova. Muitas vezes falar em prova a gente não quer, mas o Senhor às vezes vai permitir que tudo aquilo que nós ouvimos, nós venhamos ser testados. E se provados formos, é necessário que nós sejamos aprovados, né? Às vezes o Senhor vai enviar pessoas que vão caminhar com você por um período curto de tempo, mas o Senhor queria te projetar. Então aí vai vir o tempo em que o Senhor vai falar, né? Então vai vir o tempo que ele vai se calar e ele vai permitir os desafios para você saber se você vai passar por aquela prova e ser aprovado.
Prova, todos nós vamos passar. Todos nós vamos ser provados. A palavra de Deus vai dizer que Deus prova quem Ele ama. Agora, a gente tem que saber se a gente vai ser aprovado por Deus. Porque isso é que conta. Se você vai ser aprovado, se eu vou ser aprovado, porque de acordo com aquilo que você não quer abdicar, não quer deixar, é de acordo com aquilo que o Senhor Ele vai trazer também na sua vida. A gente fala de medida, a gente fala que a gente quer bênção, a gente quer isso e aquilo, mas muitas vezes nós não vamos receber, porque nós vimos quantas vezes aqui Moisés ele foi ao monte, quantas vezes aqui Moisés ele abriu mão do conforto, Moisés abriu mão, nem chegou ainda, Mabel, vai chegar. Você está na fase dos sinais, a prova vem, o teste vai vir aí, o teste maior. Então, a palavra de Deus nos diz isso. Nos diz, está relacionado a isso. Ele se abdicou de muita coisa, mas o que ele teve de Deus foi muito grande. Então, ele pôde se chegar ali no pé daquele monte, os outros não. Mas ele também fez coisas que os outros talvez não fariam. Então, não é sobre Moisés, é sobre Deus. Deus, desde o início, pôs os olhos nele, colocou sobre ele um chamado. Deus deu condições para ele exercer esse chamado. Deus, quando te dá uma lavoura, ele também te dá a ferramenta para limpar ela. Deus, quando te dá a lavoura, ele prepara tudo. Ele te dá tudo para o controle das pragas, né? Porque tem praga no meio da lavoura, tem praga, entendeu? E você não vai colher tudo também, não. Então, o joio está lá exatamente no meio da lavoura do trigo. O joio está lá no meio, igual tem Renato aqui, Tati, que mexe com café. Você pode ver, você limpa o café, vocês vão lá, vão limpar o café, daí a pouco você olha, está lá o matinho de novo, ninguém plantou ele. Né? Mas segundo a palavra de Deus, o joio quem plantou é Satanás. E ele está onde? No meio do trigo. Então, quando nós vamos aqui, ó, Êxodo capítulo 24. Depois, Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Foi um povo lá, né? Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Ou seja, aqui o Senhor ele deixou explícito, né? Eu quero que vocês vão Nadab, Abiú, Moisés e 70 autoridades, mas somente Moisés irá se aproximar. Então, às vezes a gente não consegue compreender como, às vezes a gente não consegue entender como, mas Deus, quando Ele está com os olhos postos em alguém, Ele que decide. É Deus quem determina. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem posiciona e também é o Senhor que prepara. Então, quando Ele chega ali, né, Deus fala, olha, vocês vão subir. Nem o povo, nem as 70 autoridades, nem Nadab e Abiú vão chegar perto. Somente quem? Moisés. Dada a tamanha intimidade que o servo estava com o Senhor, dada a tamanha intimidade a qual ele vivia com o Senhor, dado tamanho abdicação, negar o que é a si mesmo. Por que você fala isso, Rose? Por que você pode afirmar isso? Porque sem santificação ninguém vai ver o Senhor. A palavra de Deus nos diz que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. E Moisés falava com Deus face a face. Moisés falava com o Senhor face a face. O que nós temos que almejar aqui não é o ministério do irmão, não é a forma que o irmão se comporta, não é a forma que o irmão fala com Deus, não é como ele ora. O que nós temos que almejar aqui, olhando para essa palavra, é ter intimidade com o Senhor a tal ponto de o Senhor falar assim, você pode chegar, você pode vir. Mesmo que ainda você fale que o véu do templo hoje se rasgou, que o acesso é livre, nem todos chegam próximos. Por quê? Por decisão, por escolha. Às vezes você vai optar pela fofoca e o Senhor não vai te receber no secreto. Às vezes, ainda que o véu do templo se rasgou, às vezes você vai optar por estar em mesas que Deus falou que não e o Senhor não vai te receber. Às vezes você vai optar por coisas que Deus falou para você abandonar e Deus vai falar, não, você só vem até aqui. Aquilo que é mesmo a cereja do bolo você não vai ver. Por quê? Por causa da palavra. Porque o Senhor vela, né, sobre a palavra para que ela venha se cumprir. E aqui nós vemos, olha, quando ele fala, somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo não subirá com ele.
Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, Moisés ele estava o quê? Repetindo, transmitindo, sendo boca de Deus. Moisés estava ali falando com o povo, olha, Deus falou que vamos subir o povo, vamos subir 70 autoridades, Nadab e Abiú, mas não será, o povo não subirá para adorar e nem essas autoridades estarão ali perto, estarão próximas. Nem essas autoridades estarão. Foi isso que Moisés transmite. Moisés estava ali falando como boca de Deus. Ele estava sendo boca de Deus ali o tempo todo. E ele chega e faz o quê? Transmite, ó. Êxodo 24, para quem chegou agora. E eles, né, quando Moisés dirigiu o povo e transmitiu todas essas palavras e ordenanças, ordem de Deus. Não é só falar, Deus estava dando ordem. Olha, Moisés, você vai subir, você vai se chegar a mim. Eles, não. Então, você vai ter de Deus aquilo que você busca. E eu não falo de oração, não falo só de tempo de oração. Eu não falo só do tempo que você se dobra diante de Deus. Eu falo do tempo que você passa em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Talvez você ache que isso não tem importância. Isso tem muito mais importância. É isso que te projeta no reino de Deus. É a santificação que projeta você dentro dos planos que Deus tem para a sua vida. E quando nós vemos aqui, ó, a palavra de Deus vai dizer, olha, na manhã seguinte, ainda tem um trecho aqui ainda, no versículo 3, ó. Responderam em uníssono, todos. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. O povo entrou em concordância. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida leu o livro da aliança para o povo e eles disseram, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com essas palavras. E nós vemos esse sangue da aliança manifesta na crucificação. Deus renova essa aliança com o povo, esse sangue é aspergido sobre o altar, e na nova aliança, quando vem Jesus, esse sangue, né, o Cordeiro de Deus, o único perfeito sacrifício, foi oferecido e esse sangue foi derramado por todos nós. Deus renovou a aliança e mais tarde ela foi confirmada. O Senhor renova a aliança, Moisés edifica um altar. Imagina se cada coisa que ele estivesse fazendo, o povo estivesse questionando, que 12 pedras é essa? O que esse homem está fazendo? O que está acontecendo? Mas ele não se deixou vencer por aquilo que ele ouvia do povo. Ele seguiu fazendo aquilo que ele tinha que fazer. E assim nós temos que ser. Deus, quando coloca algo na sua mão, Deus, quando coloca algo na sua vida, você não depende desse ou daquele. Você não depende daquele que quem vai olhar, quem vai pensar. Se a sua mente estiver focada nas pessoas, com certeza você não está fazendo aquilo que o Senhor falou. A palavra de Deus fala que nós nem somos aptos para a obra. Nem somos o que é aptos, ou seja, não estamos preparados para a obra. Enquanto você foca em pessoas, enquanto o que as pessoas falam importa demais na sua vida, você não está apto para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Por quê? O Senhor nos chama para que nós sejamos desligados, desprendidos das outras coisas, porque no meio do povo, no meio de muitos que professam a fé, no meio de muitos que vêm falar de Deus, tem muitos que vão se levantar, aparentemente vão orar, vão buscar, vão falar, mas vão se sentir no direito de opinar. E Deus, ele não trabalha com opinião de ninguém. Deus trabalha com ordem, Deus trabalha com poder, Deus trabalha com a palavra. E se você estiver comprometido com muitos, por causa que ele pensa assim, porque a opinião dele é essa, você não vai colocar aquilo que Deus falou com você em prática. Porque você vai estar sempre ligado, você vai ter medo de falar. Você vai ter, mas e se eu falar, e se o Senhor mandou, você fala. Nós não precisamos, mas como? Mas a cabeça de João Batista foi preparar, foi parar no prato. Sim, a nossa, só Jesus que sabe daqui a um tempo o que acontecerá. Porque a palavra de Deus nos diz sobre a perseguição da igreja. Ela já está acontecendo em vários locais. Nesse tempo que nós estamos pregando aqui, em que parece que a gente está aqui, é só mais um café, é só mais um dia, tem muitos cristãos sendo mortos nesta hora. Nessa hora aqui tem cristãos que estão reunindo, tem lugares que eles reúnem no meio da mata, passam barro e fezes no corpo para poder se reunir
e eles não ser achados por causa do cheiro, né, humano, o nosso cheiro, por cães farejadores. Tem igrejas que vivem desse jeito. Tem igrejas sendo perseguidas terrivelmente em vários países. Não vou ficar falando aqui, a live vai cair. Mas isso acontece, isso já está acontecendo. E eu alerto você aqui todos os dias, porque se você for mimado demais, você vai achar que você vai encontrar pluma e paetê o tempo todo. Não vai. Você tem o dedo de Deus sobre você, a mão de Deus. Você está debaixo da palma das mãos de Deus. Satanás te odeia porque você existe. Ele te odeia porque você levantou, porque você colocou os pés no chão. O Senhor quer preparar uma igreja lavada, remida no sangue de Jesus. E Jeremias, quando chega para Deus, ele reclama: Senhor, olha o que eles estão fazendo. Aí Deus fala: olha, se você está fadigado, correndo com os homens que vão a pé, como é que vai ser quando você for ali com aqueles que estão a cavalo e na floresta do Jordão? Jeremias, se você está reclamando disso aí que eles estão falando, e quando eles vierem para te matar, então? Quando eles vierem para poder tentar fazer coisa pior, como que vai ser? Então o Senhor ali, ele está falando com Jeremias, né? Ele está falando com a gente também. Se fortaleça no meu poder, se levanta, entra, decamanda subria manai. Não aceita que você vai ser o povo que vai ficar somente no pé do monte. Decantará sou remanto manai. Decomandasse. Mas isso é quem Deus determina. Mas de acordo com a sua busca, você chega próximo, você chega perto, você consegue contemplar o Senhor de forma diferente. Queira ver Deus de forma diferente. O seu desejo não tem que ser ir ao templo. Eu não estou dizendo que é errado ir ao templo. Nós necessitamos de congregar. Davi deixou isso bem claro. Deus fala isso na palavra. Mas não tem que ser só ir ao templo. O desejo do seu coração tem que ser se achegar ao monte. O seu coração queimar pelo Senhor de forma que nada aí, ninguém faria dessa forma. Ninguém traz isso sobre o seu coração. Ninguém traz brasa viva para te aquecer, te acender, te posicionar, fazer seu coração regozijar mesmo no meio de um tempo muito difícil. Ninguém tem capacidade, possibilidade para fazer isso se Deus não fizer. Deseja estar perto do Senhor. Senhor, eu não quero ficar, Senhor, só no pé do monte. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para estar mais próximo à tua presença? Nós estamos falando de presença. Nós estamos falando de relação de Deus e o homem, do Senhor conosco. É tão gostoso ter orações respondidas, mas muito mais que isso, é nós termos diante do Senhor a nossa salvação. Não é sobre quantos demônios você expulsa, não é sobre quantas orações por alguém você teve capacidade para fazer, não é sobre quantas vezes você orou por alguém e ela recebeu, é se o seu nome está escrito no livro da vida, é se nossas atitudes têm trago no coração de Deus alegria. Pai se alegra com o filho. Rose, mas está na palavra? Sim. Deus, ele praticamente esfrega na cara do diabo a Jó. De onde vem Satanás? De rodear a terra, ou seja, um desocupado, batendo perna o dia inteiro. Onde você vem, Satanás? Acho que Deus não sabia? Claro que ele sabia. De onde você vem, Satanás? De rodear a terra, ou seja, estou andando para lá e para cá porque não tenho o que fazer, só perturbar. Viu, meu servo Jó? Já que você está desocupado, passando para lá e para cá, já que você está aí sem nada para fazer, só perturbando, roubando, matando, destruindo, você viu, meu servo Jó? O que Deus falou? Olha, Satanás, já que você está desocupado, você está vendo quem tem sido fiel a mim? Você está procurando para tragar, mas enquanto você procura para tragar, viu um coração rendido a mim? Ele falou. Aí ele começa o quê? Porque deixa eu dar tudo para ele. Praticamente isso que o diabo fala. E o Senhor permite tudo aquilo acontecer para que ele fosse, né? Deus, quando chega para falar com Satanás, que ele viu, ele já sabia o que tinha no coração de Jó, e ele já sabia que ele não ia cair nas mazelas do inimigo, de abandonar o Senhor. Deus já sabia, por isso que Deus falou. Rose, mas está na palavra? Tá, observa Pedro. Pedro falou, olha, Senhor, eu vou com o Senhor, eu vou morrer com o Senhor se precisar. Jesus fez o quê? Deus não vai permitir você ser provado além das suas forças que você não aguenta, porque ele tem amor pela sua alma e ele não quer que você se perca. O que Jesus falou? Pedro, Satanás já pediu para quê? Para te peneirar. E eu roguei o Pai. Ou seja, quando Deus fala de Jó a Satanás, ele sabia que Jó ele não ia cair naquela situação.
Ele sabia que dentro da fornalha, dentro do fogo ardente, com as peles do corpo tudo caindo, Deus se mostraria ali e ele não ia negar o Senhor. O Senhor fala daquilo que ele conhece dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Ele permite dentro aquilo que já está dentro de nós. Ele vai provar? Sim, ele vai provar. Para que nós sejamos o quê? Aprovados. A ideia é essa. Que sejamos provados para sermos o quê? Aprovados. E quando a aliança é renovada, quando Deus renova essa aliança, o que acontece? Ali vem o sangue aspergido sobre o altar. E ali, logo mais, é confirmado, né? Essa renovação. Por meio de quem? Por meio de Cristo. E foi o único sacrifício perfeito que teve. Amém? Louvado seja Deus. Então, Deus ele tem os métodos dele de trabalhar. Nós não temos nós não conseguimos compreender, mas o Senhor tem os métodos dele de trabalhar. E louvado seja Deus por isso. Seja aquele que vai ter necessidade de intimidade com Deus. Seja aquele que não vai abrir mão da presença por nada. Seja aquele que vai falar, Deus, eu estou aqui por causa da tua palavra. Louvado seja Deus, Renata e Tatiana. Seja aquele que não vai negociar a presença por causa de cargo, por causa de posição, por causa de parente, por causa de nada. Se você for perseguido, além que seja pela família, pela parentela, mas não acontece, não, vai para a palavra. Jesus, ele diz isso na palavra. Serão o que? Divididos, vai ser 2 contra 3. Quando você vem para o reino, quando ele entra no seu coração, começa sim uma perseguição, porque uns não entendem. Alguns vão vir e outros não vão vir. Outros não vão vir, mas dentro da tua casa você chamou o Senhor Jesus. Nem toda a tua parentela vai aceitar, mas ali aqueles que moram contigo. Deus vai salvar a sua casa. Deus vai cuidar dos seus filhos. Deus tem um compromisso com a tua família. Mas vão me tratar mal. Vai tratar mal sim. Mas vão falar de mim. Vai falar mal sim. Mas vão me perseguir. Vai perseguir sim. Você está com os olhos de Deus sobre a sua vida e isso não é pouco. Mas vão ficar falando. Vai falar. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Eu não posso chegar aqui e pregar um evangelho Nutella, inventar algo que só vai ser alegria. Não vai. Mas a provisão de Deus, a qual nós estamos falando há mais de um mês, ela vai estar sobre você em todo o tempo. E no dia que eu temer, o que eu vou fazer? Senhor, no dia que eu temer, hei de confiar em Ti. No dia que os meus pés vacilarem, na hora que o medo vier, hei de confiar em Ti, Senhor. Quando olhar, Senhor, e parecer que não tem saída, hei de confiar no Senhor, o nosso escudo, o nosso protetor, o nosso guarda. Parece que não, mas tem perseguição silenciosa, tem perseguição que a pessoa não abre a boca, mas olha pra gente como se a gente estivesse cometendo um crime só por causa da pregação do evangelho. E muitas vezes são os irmãos em Cristo Jesus, muitas vezes. É verdade, experimenta falar mal com Deus de um servo de Deus. É por causa disso que eu fico tranquilo. Pode falar de mim o que quiser. Fala, vai lá falar com ele. Fala com ele, fala, olha Deus, arroz é isso, isso e isso. Vai lá falar. Vai lá falar. Aquilo que você pensa a meu respeito, chega e fala com ele. É por causa disso que eu fico tranquilo. Volta e meia alguém me pergunta, você não liga? As pessoas falam que ligar o quê? Quem tem serviço para fazer, quem tem obra de Deus para fazer, quem tem Deus no coração, não tem tempo para ficar ouvindo nada que ninguém está falando. Não dá tempo. Você está envolvido com a glória, você está envolvido com a presença, você está envolvido com o Senhor. Que tempo você vai ter para poder ficar escutando? Quando você está ouvindo demais, você está mais afastado da glória, está afastado da presença. Mas eu estou orando, não é sobre o que você fala com Deus, é sobre o que Ele fala com você. Nunca é sobre o que eu falo com Deus só. É sobre o que eu vou ouvir de Deus. Você pode falar com Deus o dia inteiro. Ele que vai escolher o horário que Ele vai te responder. Você pode falar com o Senhor. Esses dias eu precisei de uma resposta de Deus. Verdade. Pode falar com pessoas que também são imperfeitas. Verdade. Precisei de uma resposta de Deus tremendamente. Falei, Jesus, eu preciso de resposta. Entrei em oração. Falei, Jesus, eu preciso de resposta. E o Senhor respondeu de uma maneira
que se eu fosse duvidar, eu pagaria até o preço, porque do jeito que ele fez, eu falei, Deus, o Senhor falou, exatamente. O Senhor, ele se apresenta. Deus, ele tem prazer em fazer coisas que vai alegrar o seu coração. Mas antes nós temos que abrir mão de coisas que muitas vezes nós vamos mantendo, sabendo que já era para ter arrancado aquilo da nossa vida. Muitas vezes nós vamos mantendo e Deus está falando, tira. Você vai negociar e Deus vai falar, não tem brecha para isso aí na sua vida. Não tem meios, você vai manter isso aí, mas você vai te prejudicar. E o Senhor fala, tira, arranca. Aí você vai fazer o quê? Você vai manter. Ah, você não tem peito de aço, você não é de ferro. Você é igual eu, carne. Nós não somos corpo glorificado ainda. Você tem debilidade, você tem limitações como eu. Nós temos limitações. Nós precisamos de quê? Daquele farol na nossa frente, clareando tudo. Que farol é esse? É a presença. É a presença. E eu fico muito confortável para falar disso aqui, porque é desse jeito. Não tem outra forma. É dentro da palavra. Vamos orar? Quem morreu na cruz por nós foi Jesus? Pois é. É verdade. Ninguém foi lá se colocar para morrer por mim. Aí a obediência nós devemos a quem? A Ele, né? É só o Senhor. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. É Ele, é Jesus. Nossa, né? É só Ele. Vamos orar? Antes de receber a alegria do Senhor, precisamos estar dispostos a alegrar o coração de Deus. Falou tudo, Daniela, falou tudo. Antes, e alegrar o coração do Senhor como? Nem sempre vai ser fácil. Abdicando de coisas, tirando coisas, fazendo coisas que Ele está mandando. Amém? E tem um texto que diz assim, quem crê não foge. Quem crê, o quê? Não foge. Pai, nós estamos aqui nessa manhã glorificando e exaltando o Teu nome. Nós queremos te convidar, Senhor, nessa manhã. Nós queremos convidar o Teu Espírito Santo. Deus, venha, Deus, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos. Eu louvo a Ti porque o Senhor tem feito maravilhas. Eu sou extremamente grata pelas coisas que o Senhor tem feito no meio da minha família. Deus, eu sou grata porque esse ano todo o Senhor tem cuidado da minha casa, cuidado da minha família, cuidado dos meus. O Senhor tem feito coisas que eu nem poderia imaginar que o Senhor viesse a fazer. E eu estou aqui para agradecer o Teu cuidado. Ah, Senhor, os anjos que o Senhor tem dispensado a cuidar da minha casa. Pai, eu quero pedir em prol, Senhor, Pai, dos Teus filhos, meus irmãos, que o Senhor venha, Pai, fazer aquilo que, segundo o Teu o querer e vontade, o Senhor venha operar no coração de cada um. Deus, toca, Senhor, na saúde, toca, Senhor, Pai, vai removendo, rebaçou, renelemanto. Oh, toda obra de inveja, andebassuri cantarabachai, sobre o corpo dessa pessoa, a mão, Senhor, que passou, meneço e decantaramanai, sobre as costas, meu Senhor da glória, e muitas vezes demanda subianai. Olha aí, Senhor, a maldição que foi lançada pelas costas dessa pessoa. Espírito maligno da inveja, espírito da inveja sobre a vida, sobre o corpo, sobre os filhos, sobre o trabalho, sobre o casamento, vai batendo em retirada agora, no nome de Jesus. Espírito da inveja que se apresenta como espírito de doença, que se apresenta como espírito de enfermidade, sai daí, Satanás, a poder no sangue de Jesus Cristo. Você, Satanás, que quer tirar as forças do corpo dessa pessoa, quer deixar essa pessoa com medo, em nome de Jesus, sai daí agora, solta os ossos, solta a corrente sanguínea, solta o sistema linfático, vai soltando agora no nome de Jesus, solta a mente subconsciente, solta as vias respiratórias, sai daí agora no nome de Jesus, sai daí, Satanás, em nome de Jesus, sai no nome de Jesus. Espírito maligno de inveja que está atuando e estava com força, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para te repreender nesta manhã. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Inveja nas amizades, inveja no ministério, inveja em tudo que essa pessoa toca. Ela é manassubri, a cantora é manácia. Inveja da vestimenta, inveja da fala. Sai daí, solta ela agora. Em nome de Jesus. Obra feita pelas costas, sai daí no nome de Jesus Cristo. Deus, coloca a tua mão, vai arrancando nesta manhã, Senhor. Coloca, Senhor, essa pessoa de pé. Toda tonteira que vem de repente, sai daí agora. Labirintismo,
suri cantarabaxéria. Deus, põe força, Senhor, nos ossos. Põe força, Senhor, nas cartilagens, nos ligamentos, nos joelhos, nos artelhos. Deus, coloca a tua mão. E decanta, xerimana sobre Emanai. Vai desligando, Senhor, vai desligando. Vai arrancando nesta hora, nesta manhã. Desliga, Senhor, vai desligando, vai movendo, vai arrancando. Vai levando para longe. Em nome de Jesus, toda aliança mentirosa, aliança enganosa, em nome de Jesus, seja desligado na terra e no céu, seja quebrado pelo poder que há no sangue de Jesus. Toda inveja, enebreste canturia somanai, sai no nome de Jesus, bata em retirada em nome de Jesus, cai por terra no nome de Jesus. Espírito do engano, espírito da mentira, nós te ordenamos, você não vai enganar essa pessoa mais, você vai se apresentar do jeito que você é. Sai pra fora todo engano. Deus, tira essa face enganosa, esse espírito enganoso que está usando a artimanha para enganar essa pessoa. Você não engana mais, não engana mais. Em nome de Jesus, aqui não, Satanás, sai no nome de Jesus, bata em retirada. Senhor, queima toda obra de engano, mentira. Demanaço e decomanasse. O Senhor é o nosso escudo, tu és a nossa fortaleza, rocha, delamaço, tu és inabalável, Deus imensurável, Deus digno de glória. Bata em retirada pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Meu Deus. Se vocês estavam ligados, vocês viram o que estava acontecendo. E pessoas aqui achando que era enfermidade. Não era enfermidade. Ataques malignos por causa da inveja. Deus me mostrava aqui. Inveja mesmo. De tudo que essa pessoa tem. O inimigo começou a atacar. Eu via tonteira. Né, inimigo atacando o corpo e você pensando que é enfermidade. Não é enfermidade, é ataque maligno por causa da inveja. O Senhor está esmiuçando hoje, esmagando, jogando por terra. O Senhor está falando, esse ciclo está encerrando hoje. O Senhor está falando, estou dando um basta hoje. Eu estou tocando hoje. Deus está fazendo cair por terra. Amém, Mabel, louvado seja Deus. Deus está tirando hoje essa casta maligna, esse espírito do inferno que estava aprisionando o tempo todo, a mente focada nisso, estava fazendo mal. Deus quebrou nessa manhã aqui, em nome de Jesus. Acabou, chega. Inveja de tudo, inveja de ministério, inveja de tudo. E o Senhor quebrou nessa manhã. E eu tomo posse na minha vida também, no nome de Jesus, eu recebo, no nome de Jesus, amém? Nossa, Deus fez forte aqui. Foi algo tremendo. Eu senti no meu corpo. Falei, Deus, o que é isso? Eu falei, eu estou quebrando. Eu estou abatendo esse demônio. Assim o Senhor se levantou para colocar um fim nessa situação. Amém? E eu vou dar um aviso aqui. Nosso café, né? Essa semana é o último café, a última semana de café, né? Que nós temos, café com palavra. Nós vamos encerrar, né, nosso café. Essa é a última semana. Nós estaremos encerrando na sexta-feira, né, o nosso café com palavra. Então, para honra e para a glória do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido. Até aqui Deus tem trabalhado de maneira maravilhosa, de maneira tremenda. E louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus por tudo que o Senhor fez. Glória a Deus por tudo que Deus falou, né? Glória a Deus por tudo que o Senhor tem nos, né, Não, Eliane, é só 2 semanas, fique em paz. Nós vamos descansar 2 semanas, eu estava orando ao Senhor, né? E Deus havia falado comigo. E Deus falou comigo, eu fui pedir confirmação. O Senhor falou comigo, você vai descansar 2 semanas, né? Nosso café, né? E também nós vamos voltar na primeira semana de janeiro, né? Eu vou avisar o dia aqui. Não tenho certeza ainda se é dia 6, mas nós vamos ficar por 2 semanas descansando. Porque, como eu falo aqui, nós ainda não somos corpo glorificado. E parece que não é só uma live, mas só o Senhor sabe, né? Tem dias que a gente sente no corpo aqui na hora da live, né? O corpo nosso está entregue para o Senhor fazer aquilo que Ele quiser. É um instrumento para o Senhor tocar da forma que Ele quiser, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus.
né? Mas cuidar do nosso corpo, do nosso descanso é necessidade. Aí tem já, o diabo não tira férias. Ele não, por causa disso os anjos do Senhor estão aí, ó, o tempo todo. Mas nós não somos anjos, nós temos corpo, nós precisamos de descanso, né? E Deus ministrou no meu coração essas 2 semanas de descanso. Nosso café vai parar na sexta-feira. E após 2 semanas, né? Aí na próxima semana e na outra. Aí passado 2 semaninhas, nós voltamos com o nosso café em nome de Jesus. Então sexta-feira, né? Nós encerramos aqui para retornar aí só ano que vem. Né? E o Senhor, Ele está no controle de tudo, né? Vou descansar um pouquinho também. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, né? Pela misericórdia, só pela misericórdia, mas para a glória de Deus. E há uma necessidade dessas 2 semanas de descanso aí. Nós precisamos, né? Porque tem coisas que, assim, eu tive que parar de fazer no horário que eu fazia, que era o horário do café. E às vezes, né, eu falava assim, não, aí eu faço no sábado e no domingo. Só que o Senhor falou comigo, há uma necessidade de você descansar essas 2 semanas. Então, isso é maravilhoso, porque é um cuidado de Deus conosco, né? Seja feita a vontade de Deus, né, meu irmão? E eu vou deixar aqui, né? Mas eu vou continuar deixando aqui os cortezinhos. Eu acredito que eu vou conseguir deixar aqui os cortezinhos da live, né? Eu vou tentar, né? Não vou ficar prometendo, talvez eu não consiga. Vou tentar deixar um corte aqui das lives. E eu vou, de vez em quando, eu vou postando. Mas é uma necessidade, a gente precisa. Descansa você também. Ontem nós falamos sobre descanso. Ontem nós falamos muito sobre isso. Não adianta correr, não descansar. Não adianta fazer a obra de Deus. A palavra está sendo pregada. Quem vai ministrar ela é o Espírito Santo. As lives estão sendo feitas. Quem vai ministrar o coração é o Espírito Santo. Quem tiver que vir, vai vir. Quem tiver que aceitar, vai aceitar, né? Nós ouvimos e quanto tempo nós levamos para aceitar. Então é desse jeito, amém? Ó, fica com Cristo, né? Hoje nós temos tarde de oração. Seja bem-vindo na nossa tarde de oração. Nós vamos ter confraternização ali hoje, né? Na nossa tarde de oração. E mais um ano, né? Que nós vencemos ali, né? Esse ano nós tivemos ali uns dias atrás, acho que uns 2 meses, nós tivemos uma confraternização de aniversário da nossa tarde de oração. E hoje a confraternização que nós vamos fazer, nós passamos, né, o nosso ano ali, todo mundo orando, é uma delícia, né? Você está convidado, né? Você que de Jerônimo está convidado aí na nossa tarde de oração às 4 horas. E hoje nós vamos fazer uma oração e logo após a nossa confraternização, né? Tatiane, Renato aí, ó, der para vocês vir, né? De acordo com o tempo, né? Eu sei a dificuldade que vocês têm para poder estar deslocando daí para estar aqui no centro, mas que o Senhor Jesus faça a vontade dele, né? Que convida, né? Se você quiser convidar alguém, convida, né? Às 16 horas nós estaremos ali na nossa tarde de oração. Ó, meu muito obrigado, você que tá aqui o ano todo, né? O ano todo aqui na live. Eliane, pra glória de Deus, acho que a Eliane tá desde o começo, acho que você pegou lá pelo Facebook, né, Eliane? As lives, né? Você pegou, acho que Eliane tá, acho que desde quando eu tava postando os trechinhos, os vídeos pequenos. Aí comecei a postar no Facebook depois, acho que foi lá pelo Facebook que ela veio, depois veio parar no Instagram. Eu fiquei quase 2 anos sem Instagram, e quando o Senhor falou, abre live, eu até me assustei. Mas cá estamos. Foi aqui, eu lembro que eu postei lá no Facebook, eu acredito que já tinha vindo aqui então, né, no Instagram. Mas foi bênção, graças a Deus. Eu posto lá todo dia, tem no YouTube também, gente. O café tá no YouTube. E às vezes fica melhor, né, jogar na televisão e assistir, né. Aí eu sempre termino aqui, encerro a live e já jogo lá. Mas em nome de Jesus, ano que vem a gente, né, começa a transmitir ao vivo no YouTube também, porque aí já fica registrado, às vezes tem idoso que quer assistir, então coloca na TV que fica mais tranquilo. Foi descobriu por acaso, né? Pois é. E Deus que te encontrou. Ele pescou você e fez essa obra. Ele tá fazendo essa obra maravilhosa aí. Gente, ó. Pai Senhor, fica com Cristo. Até.